Saudações a todos os inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência. Aqui quem fala mais uma vez com vocês é Emissário Cristiano, né? Chegamos à parte 3 desta minissérie, né? Desse estudo sobre a serpente de bronze. E nessa parte 3 estava programado aí para a gente fazer uma análise, né, dos argumentos do senhor Luciano Subirá, mas por motivos de força maior isso não foi possível, né? Mas eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do vídeo se você quiser assistir, correto? E você vai comparar com o que eu vou dizer aqui nessa parte 3 com o que Luciano Subirá diz no vídeo dele, né? O que ele diz no vídeo dele? Ele pega a passagem lá de Números, né? Faz uma leitura na sua Bíblia cristã, Antigo Testamento, né? Que as serpentes morderam, que Israel tinha que olhar para a serpente para ser curado e tal. Beleza. Só que em determinado tempo ele acaba aqui usando a teologia cristã para puxar a sardinha para o lado dele, claro, né? Ele acaba aqui fazendo uma ponte entre o Antigo Testamento e o Novo que explica o Antigo, né? E tenta ainda por cima fazer uma aplicação pessoal cristã para as pessoas, utilizando-se do livro de Números, capítulo 21, né? Eles usam também um termo chamado tipologia, um antítipo, né? Uma sombra daquilo que virá ou que viria a ser, né? Então você vai analisar esse tipo argumento de Luciano Subirá aqui na descrição do vídeo. E fazendo uma ponte com o que Luciano Subirá disse e com que a parte 3 acaba aqui dizendo, o porquê o Eterno mandou o rei Ezequias destruir o Xuxua. O porquê eu coloquei Xuxua, vocês vão compreender. No meio da religião, por assim dizer, né? As pessoas dão vários nomes a este personagem, né? Então eu coloquei Xuxua para representar todos eles, sem puxar sardinha para um lado. Não, o nome do personagem é Jesus, tem Yahusha, Yahushua, Yeshua. Vou colocar Xuxua para representar todos eles, sem colocar o nome específico para o personagem, né? Só para fazer um tipo de uma comparação, para você perceber aonde está o malabares da crença, porque o que vale no meio cristão, para vocês terem uma ideia, é a fé. É tudo pela fé. Não pode se usar razão, não pode se criticar, não pode se pensar, questionar, né? Então o que estamos fazendo aqui é simplesmente questionando essa fé cristã, que ao mesmo tempo é proibido você pensar tanto no meio protestante como também no meio católico, né? Porque pela fé tudo é válido. Então vamos aqui a nossa análise perspicaz, de forma neutra, sem puxar sardinha para nenhum lado, e fazer as considerações finais. Acompanhe comigo neste maravilhoso estudo. Por que eu digo isso, que na cristandade é proibido o cristão, o evangélico religioso pensar, né? Porque uma frase bem antiga do senhor Bispo Morcego na sua programação, ele deu uma brecha. Ele disse em alto bom som: não podemos deixar os escravos pensarem. Porque se os escravos pensarem, os escravos deixarão de ser nossos escravos, né? Então isso é aplicado também no sistema religioso
atual, né? As pessoas, elas têm que servir aos seus senhores, né? No caso, os pastores, né? O senhor Luciano Subirá, entre outros pregadores, que tudo que eles dizem, os escravos apoiam, não? Eles não pensam, né? Na verdade, é os seus senhores que têm que pensar por eles, né? Concernente a temas como este da serpente de bronze, né? E não pode colocar o outro lado da história, não pode dizer a verdade, não podem fazer os escravos pensarem, né? Você lembra dessa frase? Eu vou até colocar aí a frase do Bispo Morcego e a gente começa o nosso estudo. Nós não podemos deixar os escravos pensarem, porque se eles pensarem, eles não vão ser mais escravos nossos. Você sabia disso? Bem, antes da gente começar aqui a nossa leitura e estudo e análise, né, do livro de 2 Reis, isso aqui que você vê na tela aí é uma definição do que os cristãos chamam de antítipo, né? É uma linguagem para poder validar qualquer figura no Antigo Testamento sendo aplicada para algum Salvador, algum Messias, né? Então, no caso aí, o significado é a figura utilizada como representação de uma outra figura, né? Temos também esse aqui, é aquilo para qual o tipo aponta, usando o exemplo acima, né? Olha lá, Jesus é um antítipo do Cordeiro Pascual, pois ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Portanto, o tipo é como uma sombra ou prefiguração, enquanto o antítipo é a realidade plena que cumpre o que foi prefigurado. Tá? Isso aqui é uma ideia cristã, tá? Mas sabemos que, por exemplo, no Tanar, né, não existe nada relacionado a que o Messias perdoaria o pecado do mundo. Não, nenhum profeta disse isso, né, que a função do Messias seria perdoar o pecado do mundo, né, e nem que esse Messias seria um tipo de um cordeiro pascual, tá? Isso aqui é um tipo de uma teologia, ideia e um malabares cristão brabo, ou chamamos de gambiarra, né? E vamos iniciar aqui a nossa leitura do Tanar, né, 2 Reis, capítulo 18, do verso do 1 ao 6, tá? E logo na sequência a gente vai fazer aí os comentários, as críticas construtivas do texto, né? Vamos lá. Versículo 1. E no terceiro ano de Hoshea ben Elá, o rei de Israel, começou a reinar Ezequias ben Ahaz, o rei de Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 29 anos, e o nome de sua mãe era Abibat-Zerariah. E ele fez o que era reto aos olhos do Eterno, conforme tudo quanto fizera David, seu pai. Verso 4. Ele tirou os altares, quebrou as estátuas, cortou a Asherá e triturou a serpente de bronze ou de cobre, né, que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Nehushtan. Ele confiou no Eterno, o Deus de Israel, e depois dele não houve outro entre todos os reis de Judá, nem entre os que o antecederam. Verso 6. Porquanto se apegou ao Eterno, não se afastou dele e guardou os seus mandamentos, os quais o Eterno tinha dado a Moisés. Bem, acabamos de fazer a leitura de 2 Reis, capítulo 18, verso do 1 ao 6, no Tanar.
E vamos fazer aí os comentários. Vamos raciocinar à base das escrituras, né? Utilizando-se da teologia cristã, usando aquela títipo e antítipo, uma sombra de algum Messias, por assim dizer, né? Você vai entender. Vamos começar aqui. Aqui no texto, diz claramente aqui que o rei Ezequias, no caso, né, ele era tipo um escolhido do Eterno, um Machia, poderíamos dizer assim, para realizar assim os propósitos do Eterno, a justiça do Eterno, no caso, né? Então, o rei Ezequias, ele fez o que era reto aos olhos do Eterno. Ele tinha o que? Retidão, justo. O que ele fez? No verso 4, ele tirou os altares, quebrou as estátuas, cortou a Asherá e triturou a serpente de cobre que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, eles chamavam de Nehushtan. O que podemos fazer aqui, nesse caso aqui, né? Vamos pensar aí, né, gente? Se o cristianismo, com a sua habilidade de fazer malabarismos para validar a sua fé cristã, utilizando-se de livros aí do Tanar, né? E utilizando-se da palavra antítipo, uma tipologia, uma coisa que viria a ser o que era, ou que talvez seja a figura de um Cristo, de um Machia, acreditando-se que a suposta serpente de cobre é uma tipologia, um antítipo de um Cristo, de um Machia, então automaticamente isso me faz pensar, baseado neste texto, o quê? Que Israel, após serem curados das picaduras das serpentes venenosas, eles pegaram essa imagem, transferiram para dentro do templo sagrado e começaram a queimar incenso. Quer dizer o quê? Idolatria, adorar a serpente de cobre. Trazendo para o cristianismo, a teologia cristã, se a serpente de cobre é uma figura do Cristo, Chuchua, ou Jesus, ou Yahusha, ou Yahusha, mas eu vou chamar de Chuchua. Israel estava adorando Chuchua dentro do templo. Mas o Eterno o considerou isso uma idolatria e mandou que o rei Ezequias destruísse a serpente de bronze, de cobre. Ué, mas se aquilo era uma prefiguração, uma tipologia ao Cristo, por que o Eterno destruiu? Ué, se Israel estava adorando Chuchua, porque segundo o cristianismo isso é certo, mas o Eterno não concordou, mandou o rei Ezequias destronar a serpente de cobre. E automaticamente, fazendo essa tipologia, esse tipo de comparação, eu poderia classificar também que no caso Asherá poderia também ser o quê? Um antítipo, uma tipologia de Cristo, o Chuchua. Porque eu poderia colocar Asherá, comparar Asherá ao Cristo do cristianismo. Por que eu poderia colocar assim? Porque segundo as histórias do Tanar,
Como Israel estava em apostasia, em cativeiro babilônico, é narrado por várias vezes que Israel levava Asherá por onde iam e adoravam Asherá com o Eterno, tanto que na cristandade se diz que o Eterno tinha uma esposa chamada Asherá. Não era que o Eterno tinha uma esposa. Isso é uma criação do cristianismo. Não, Israel colocava Asherá junto na mesma adoração que o Eterno. Então vamos colocar assim, poderíamos dizer que é o judaísmo messiânico, colocando o Novo Testamento em contraste, em comparação com o Torá do Eterno. Tem tipo de gente que é assim, né? É um judeu messiânico que junta a Brit Hadashat com o Torá. É o que Israel fez, colocou Asherá junto com o Eterno. Captou a mensagem? São cristãos que não conseguem largar Asherá e tentam juntar, fazer um sincronismo, como que eu diria a palavra? A palavra certa é sincretismo, uma mistura do Eterno, Xuxua, Asherá e serpente de cobre. Ou poderia colocar serpente de cobre, Asherá, né? Porque Israel fez isso, né? Construíram altares, um altar ao Eterno e colocando Asherá do lado. O judaísmo messiânico coloca o Eterno e o Xuxua também, a Brit Hadashat e o Eterno, o Torá junto. Olha só, captou a minha ideia? Mas quem dá a palavra final? Será que é certo colocar Brit Hadashat com o Eterno, Xuxua e o Eterno? O Eterno dá a palavra final. Ele considerou isso uma idolatria e mandou o rei Ezequias cortar, triturar a serpente de bronze, triturar, destruir Xuxua, destruir Asherá, ou destruir Brit Hadashat, ou destruir Xuxua, ou destruir o judaísmo messiânico, por assim dizer, se é que você me entende. E vamos continuar aqui a leitura, né? Raciocinando, né? Questionando. Verso 5. Ele confiou no Eterno, quer dizer, pegou uma intimidade, né? O dos de Israel, e depois dele não houve outro entre todos os reis de Judá, nem entre os que o antecederam, né? Porquanto se apegou, olha só, se apegou. A intimidade, a amizade, não é simplesmente, eu vou ser colega do Eterno. Não, agora eu quero ser amigo. Ele se apegou ao Eterno, tá vendo? Não se afastou dele e guardou os seus mandamentos, o Torá. Tá vendo? A fidelidade aí, ó, o pacto, a aliança, os quais o Eterno tinha dado a Moshe. Vamos a partir de agora mostrar algumas imagens para vocês de algumas divindades, né, para ilustrar aquilo que eu falei no final do vídeo do chamado sincretismo religioso, né, que Israel fez, né, até chegar ao ponto do Eterno mandar o rei Ezequias destruir a serpente de bronze
e Asherá junto, que provavelmente, não sei ao certo, mas deveria estar dentro do templo, né? Fazendo com que os israelitas queimassem até incenso para a serpente de bronze, tá? E também relacionado ao sincretismo daquilo que eu também falei, referente ao judaísmo messiânico, em querer fazer uma junção com a Brit Hadashat e a Torá do Eterno, né? Ou no caso, um Messias cristão com um Eterno, fazendo essa junção. Então, através dessas ilustrações, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, né? Que o povo de Israel já também fazia no passado esse sincretismo religioso de adoração, e que infelizmente muita gente ainda repete o mesmo erro das pessoas no passado, né? Israel teve uma fase realmente que foi bastante idólatra, né? Hoje não mais, mas que infelizmente, com toda certeza, o cristianismo como geral, generalizando, e o judaísmo messiânico ainda contém esses traços de sincretismo religioso, tá? Você vai me entender. Bem, nessa primeira imagem aqui, nós temos uma figura da divindade Asherá, né? Peguei do Google, né, para facilitar aqui, ó, o olho da mitologia Asherá, na mitologia cananeia, né? Temos a figura aí uma das, né, representando essa divindade, né? Aqui temos mais uma aqui, todas as deusas do mundo, Asherá, a mãe dos deuses, né? Aqui temos uma imagem bastante mais. Olha só, essa imagem, apesar de ser do Google, né, ela é muito similar ao que chamamos no cristianismo. Por quê? Porque vemos aqui atrás de Asherá, né, animais. Temos aqui ovelhas e os bodes aqui do lado, percebe aqui, ó, com chifrão. Se temos Asherá com ovelhas do seu lado direito e do esquerdo temos bodes, então isso faz aquela alusão ao Messias, né? Aquela separação, os da direita e da esquerda, né? É um símbolo bem cristão isso aqui, né? É o que parece. Aqui temos uma outra imagem, né, de Asherá, bem interessante, né? Mais uma estátua de Asherá. Asherá, divindades paganas. Essa imagem, à primeira vista, ela traz uma alusão a uma personagem chamada Rainha dos Mares, né? Como é que chama ela? Relacionada a Iemanjá, né? Iemanjá, Asherá, né? Termina com A, né? Iemanjá, Asherá, né? Deve ser a mesma, né? Só que talvez ela aqui se manifeste numa versão mais modernizada, acredito eu, né? Bem, isso aqui é o Google que colocou, né? Essa assimilação, né? Vamos lá para a próxima. Essa aqui é o significado profundo da serpente de bronze, na versão cristã, né? Tanto é que você observa na imagem a serpente de bronze enrolada numa cruz. E se a serpente de bronze está entrelaçada numa cruz, é aquilo que eu falei no começo do vídeo. O significado das palavras, antítipo, né? Para representar a figura. Então esse cristão que montou essa figura aí, não montou segundo o que está escrito, né? Porque está escrito lá que a serpente ficou lá numa haste, né? E não numa cruz, né? Foi infeliz quem criou esse desenho aí, né? Aqui temos aqui uma relação que eu falei no vídeo, acho que na parte 1 ou 2, né? Da cruz, do Cristo, né? E com a serpente de bronze. Só que ele não colocou a cabecinha da cruz, ele só colocou uma cruz em forma de T, né? Deixa eu até dar um zoom aqui para melhorar aqui, dá para enxergar. Bem, nesse desenho aqui temos aqui mais uma gambiarra cristã, na sua forma de talvez aí evangelizar, né?
nessa fase de antítipo, né? Para falar que a serpente de bronze é um antítipo da cruz de Cristo, né? Tanto que ele colocou aqui novamente, vou dar um zoom aqui. Aí, ó, colocar a serpente de bronze numa haste, só que em forma de cruz, tá vendo? Só não tem a cabecinha da cruz, mas é em formato de cruz. Não tem nada a ver também com o texto sagrado, onde fala que a serpente foi colocada numa haste, num poste, né? E não numa cruz. Isso aqui é um malabares muito feio. Aí, ó, diferente desse aqui, aqui temos aqui uma cruz, aqui, ó, com a cabecinha em formato de cruz realmente. E a serpente, isso aqui é coisa de cristão, né? Quando quer fazer o desenho baseado nas escrituras, não faz a forma direito, faz serviço de português. O modo de falar, né? Faz serviço de porco, né? Aquele malabares para poder evangelizar, que é um antítipo, mas não tem nada de antítipo, é malabares mesmo, né? Vamos para a próxima. Aqui temos aqui uma imagem de um Jesus numa cruz, né? Dos chamados arautos do evangelho, gente. Não tenho nada contra esta organização. Estamos usando aí a imagem para poder falar de uma outra coisa, né? Para explicar para as pessoas, né? E também, essa versão católica, ela também coloca esse antítipo do Cristo na cruz com a serpente de bronze. Malabares também, né? Isso aqui, ele chega até que ser curioso. E aqui começa tudo. Porque, se eu não me falha a memória, isto aqui foi criado pelos israelitas na época, onde eles fizeram uma sincronização do Eterno com a Será. Aí criou-se aquela ideia que Deus tinha uma esposa. Mas não é que Deus tinha uma esposa, é Israel que juntou o A com o B, né? Adoração dupla, né? Dá para até dar um zoom aqui. Você observa aí os detalhes. Aqui provavelmente é a Será. Temos aqui, parece que um leão, né? Simbolizando ali o Eterno, né? Aqui devia ser queimado algumas coisas aqui dentro. Símbolos e mais símbolos e mais símbolos e mais símbolos, né? Pois é, isso aqui era uma prefigura de que a adoração ao Eterno, ela estava o quê? Maculada pela idolatria. Porque segundo o Reis lá, o Eterno falou que era uma idolatria. Mandou o rei Ezequiel destruir, né? Então poderíamos dizer que através dessa imagem, um sincretismo religioso é uma prefiguração das pessoas que tentam fazer para acrescentar na sua adoração. Eles pegam lá um personagem, um Messias, um Chuchua, e junta com as coisas do Eterno. Não é uma coisa imaculada, mas maculada. Você me entende? Ou a pessoa adora uma coisa ou adora outra, mas ela quer adorar as duas. Mas tem vertentes e tem modelos também de trindade, né? Onde as pessoas adoram 3 em 1 também. Quer ver? Vamos tentar pegar aqui. Aqui, ó, temos aqui a mesma figura, né? Só com uma legenda embaixo. Vamos ler aqui. Figura número 1. Os estudiosos acreditam que este suporte de culto do século V a.C. representa diferentes divindades, incluindo Javé, Baal e Aserá. Tá vendo? Então é 3, trindade. Os judeus messiânicos adoram a bindade, né? Bi. É o Yeshua e o Eterno também. Aqui adoravam 3 no passado. É sincretismo do mesmo jeito. Eles pegavam Brit Hadashat para poder responder o chamado Tanar, né? Uma coisa puxa a outra. É a mesma linguagem cristã. Adoradas na cidade de Tanark, na atual Cisjordânia, na Palestina. Aí temos a fonte aqui embaixo, para quem quiser consultar. Aqui temos mais representações, ó, Tanar, culto Stand, 10 BCE, né?
Olha só que os caras colocam aqui embaixo. Aqui, ó, ele pega a mesma figura. Aí, ó. The Biblical Satanic Versus. Tá vendo? Por que satânico versus, né? Porque é o que a gente viu anteriormente. Israel estava adorando uma trindade, né? Javé, Baal e Aserá. Hoje, costumeiramente, chamamos de cristianismo da trindade. Ou então, o judaísmo messiânico, Yeshua e o Eterno. Ou pega os cristãos que gostam de fazer um misturadinho, né? Jesus com o Senhor, né? Eles gostam de usar salmos, provérbios e gostam de pegar um cadinho do Antigo Testamento, jogar pro Novo e assim vai. É mais ou menos isso aí. É o mesmo erro que cometeram no passado, eles não fazem mais, mas tem outros movimentos que continuam na mesma prática, né? Só que de formas diferentes e mais modernizadas. Aqui temos aqui o topo daquela estátua, né? A ideia de Aserá como mulher de Deus se confirma por achados arqueológicos que vão além de sua representação imagética, aponta a pesquisadora, né? Aqui temos aqui um trono duplo para Aserá e o seu consorte, né? Aí aqui já não é 3, aqui é 2, né? Vamos dar um zoom aqui. Então temos aqui o trono de Aserá. Isso aqui deve ser Aserá, provavelmente. Um trono, uma cadeirinha pro tal do Javé sentar. Será que é isso? Né? Ou então poderemos pegar aqui, ó, a Brit Hadashad e o Eterno, judaísmo messiânico, ou cristianismo, ou trindade também, como vimos lá, né? Eles adoravam Javé, Aserá e Baal, né? Por que não, né? Aserá, na mitologia semítica, uma deusa mãe cananita da fertilidade. Isso lembra o coelhinho da Páscoa, né? Porque o coelho vai na fertilidade também, né? Do amor e da guerra, que aparecem em várias fontes acadianas, escritas pelo nome de Asharatum, ou Asharatum. O livro de Jeremias, escrito por volta de 628 a.C., não sei se é essa data real, refere-se a Aserá quando mencionada como a rainha dos céus, nos capítulos 7, 18, 44 e 18. Aqui temos aqui o rei Ezequias, né, destruindo também Aserá, que supostamente é simbolizada como de um antítipo também a Jesus, porque a serpente de cobre foi também uma analogia, um antítipo de Jesus. Poderíamos colocar também a Aserá também junto, né? Foram destruídas, o Eterno não gostou e mandou destruir, né? Então a adoração a Jesus para Israel, o Eterno não concordou e mandou detonar tudo, né? E é praticamente isso, tá, gente? Se eu ofendi algum movimento, as pessoas me perdoem, mas essa é a conclusão que eu chego. E para eu fazer esses tipos de conclusões, eu tenho que ser neutro. Me desculpe, eu tenho que ser franco. Neutralidade para falar das coisas. Não vou puxar sardinha para A, nem B, nem C. Falar o que tem que ser dito, ponto, acabou. Neutralidade. Então, quer dizer, baseado nesse estudo, no capítulo 3, podemos chegar à conclusão que quando você tenta misturar a adoração imaculada do Eterno e coloca uma outra coisa a mais para dar uma potencialidade, já é idolatria. Ficou maculado. Quando muitos movimentos religiosos o fazem, por exemplo, grande parte dos cristãos, acredito que não é a maioria, né, mas, né, a maioria faz, né? Mas temos uma minoria que não faz. Mas a maioria faz. Coloca lá Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Adora os três. Se adora Jesus, adora o Espírito Santo. Se adora o Espírito Santo, adora Jesus e por aí vai, né? Junta lá o Novo com o Antigo Testamento, que já é um produto de Roma, o livro Bíblia Cristão, né? Não é uma coisa imaculada, é maculada porque tem dedo de padre, tem dedo de pastor ali também junto, né? Tá estragada a tradução.